Então, estou seguindo um mini roteirozinho que eu vou pegando daquele vídeo que eu disse que eu estava ficando sem assunto. Então o pessoal sugeriu bastante assuntos. O pessoal me perguntou como é que é o padrão classe média daqui. Já que eu sou o padrão... Eu odeio padrão pobreza, essa palavra. Fala aí 3 vezes rapidinho. Padrão pobreza, padrão pobreza, padrão pobreza. Pra mim dá uma enrola-língua aí. Pois bem, padrão médio. A minha mãe, eu posso considerar padrão médio daqui. Ela era professora do estado. Ela veio pra cá, como eu já disse em alguns vídeos, de au pair. Se aposentou no Brasil, veio pra cá de au pair, que seria tipo uma babá vivendo na casa. Casou com o marido dela e tal. Conseguiu o green card, a cidadania. E durante muito tempo só conseguia subempregos. Até fazer uma faculdade de 2 anos e virar professora de espanhol aqui. Minha mãe falava espanhol, se especializou na área. E virou professora de criancinhas de espanhol. Então, a partir do momento que ela conseguiu o emprego no estado aqui... Olha, vazando aqui, ó. Nossa. Então, a partir do momento que ela conseguiu um emprego no estado, ela começou a ser tal de padrão classe média daqui. Porque professor aqui é classe média. O salário dela era de 50 e tantos mil ao ano. Cadê minha calculadora? Peguei a calculadora. A calculadora de $1, da lojinha de $1. Então, minha mãe ganhava 50 e pouquinhos mil ao ano, bruto. Isso dá $4.500 por mês, bruto. O salário dela de limpo, ela recebia um pouquinho menos de 1.000 a semana. Esse é o salário da classe média, daqui. Professor ganha na casa de $1.000 a semana, então um pouquinho menos limpo com os descontos, um pouquinho menos de 1.000 a semana limpo. Comparo com o que eu ganhava, uns 300 a semana, diferença, né? Minha mãe ganhava uns 1.000 a semana. Como é que é a vida da classe média daqui? A classe média, por que classe média em primeiro lugar? Porque quem é classe acima da média vai ganhar na casa de uns 1.500, 2.000 a semana, já começa a ser acima da média, embarcando na classe A, tipo assim, na classe de riqueza. Também não é rico, porque rico ganha muito mais que isso. Eu sei porque o pai do Lipe, o pai do meu sobrinho, do filho da minha irmã, ele ganha 2.000 por semana, sendo chefe de construção. Ele trabalha para o estado daqui, então ele ganha 2.000 por semana. Ele já ainda é classe média alta, entende? Ele não é riqueza, ganhando 2.000 por semana, o que dá 8.000 por mês. Então calcula isso, 8.000 por mês vezes 12. Vou pensar. Não adianta olhar com essa cara, ele não sabe fazer 8.000 vezes 12. São 96.000 ao ano. Ainda é abaixo de 100.000, então tu ainda não é rico. Então ele já passa a ser classe média alta, porque ele vive... Não é simples, cara, ele vive num luxinho dele e tal, mas ainda não é no padrão riqueza. Eu conheço, para tu viver tipo em Nova York, pagando 3 pau de aluguel por mês, um salário desse você passa a ser apertadinho para viver em Nova York. Então quem vive em Nova York, quem tem emprego de luxo em Nova York, por exemplo, ganha mais que isso. Voltando à classe média. A classe média, padrão minha mãe, professor, ganhando seus $1.000 a semana. Ela tinha sempre carro novo, como eu já expliquei no vídeo dos carros, que a Toyota oferecia sempre parcelado para ela. Ela comprou uma casa sem entrada por $1.700 por mês. No futuro, quando ela perdeu o emprego, perdeu essa casa para o banco. Pois bem, mas voltando ao princípio do vídeo. Classe média. A minha mãe, por ser professora do governo, teoricamente ela tinha a estabilidade que nem aí. Então, ela conseguiu comprar a casa dela sem entrada. Por 40 anos. É a perder de vista aqui as casas. Por isso que a gente vê nos seriados americanos aí as pessoas sempre falando da hipoteca da casa. Porque as pessoas pegam as casas há 40 anos, assim, a perder de vista aqui. E se tu analisar, tu vai pensar, porra, 1.700 por mês? Pensa bem, eu pago 1.000 de aluguel aqui por mês, aluguel, dinheiro morto, num apartamentinho. E lá na Virgínia, onde a minha mãe mora, era 1.300 uma casinha o aluguel. Casinha. A minha mãe comprou uma casa bacana por 1.700 por mês, a prestação fixa da casa. Por 40 anos. Talvez tivesse reajuste anual e tal, mas não era o bicho. Porque a minha mãe pagou 3 ou 4 anos esses 1.700 e nunca mudou. O que eu quero dizer com isso é, minha mãe ganhava 1.000 por semana, o salário de quase 2 semanas matava no aluguel, ela ainda tinha o carro dela que era uns 400, carro zero também que ela pegou sem entrada, carro zero, botou em 4 ou 5 anos de 400 e poucos dólares. 400 a 410, sei lá, era na casa dos $400. E vivia tranquila, cara. Então o salário
de classe média aqui, tu consegue comprar tua casa própria tranquilo. Porque mesmo se tu não é professor, se não tem estabilidade do Estado, tu pode comprar uma casa aqui dando 5% de entrada do valor da casa. Isso significa que uma casa de 200 mil dólares, 10% de uma casa de 200 mil dólares é 20 mil, 10 mil. Com 10 mil de entrada numa casa, tu vai pagar os mesmos 1.000 e tanto por mês. Entende onde eu quero chegar? Quem é classe média aqui, compra casa em 40 anos. Tu vai pensar, porra, 40 anos? Ok, tu está comprando um bem para teus filhos, que seja. A questão é que, em vez de ser dinheiro morto para o aluguel, quase o mesmo preço do aluguel, um pouquinho mais alto que aluguel, tu está pagando a prestação da tua casa. Ou que seja o bem que tu está deixando para teus filhos. Mas em 40 anos tu vai quitar essa casa. E não se esquece que a minha mãe estava pagando 1.700 da compra da casa porque ela não deu entrada. 1.700 a minha mãe pegou por 40 anos a casa dela. Vezes 40 anos, vezes 12 meses, são 480 meses pagando a casa. Vezes 1.700, a casa dela dava 816 mil dólares. E a casa dela valia uns 400, 500 mil. Entende onde eu quero chegar? Tem um puta juros porque está pagando em 40 meses prestação fixa sem entrada. Quanto mais tu der de entrada, menos os juros. Funciona mais ou menos como aí. Se tu der bastante de entrada, tu não vai pagar tanto juros. Talvez não pague nem tantos meses. Onde eu já disse, onde eu quero chegar é que o padrão médio daqui, tu compra uma casa sem entrada ou com 5% de entrada, quase no mesmo valor de um aluguel, a prestação. Isso é padrão classe média daqui. Se tu for classe média, tu vai conseguir comprar uma casa. Tranquilo. Diferentemente de um professor classe média aí no Brasil, correto? Aqui, como eu já expliquei, uma casinha de 200 mil, ela vai custar a parcela mais ou menos do que eu pago de aluguel, uns 1.000. Aí tu vai pensar, pô, mas por que tu não faz isso então? Porque tu precisa ter um sistema de crédito bem forte. Não é assim para tu comprar uma casa. E legal jamais vai ter uma casa aqui. Por mais que ganhe parecido com classe média, talvez, tu nunca vai conseguir nome para comprar. Eu tô legal, não atraso minhas contas, pago tudo em dia para ir subindo meu sistema de crédito devagarinho. Para um dia chegar num nível dele que eu possa parcelar minha casa e não ficar pagando dinheiro morto aqui. Aqui tu pode dar 5% de entrada na casa e pagar ela em 30 meses, em 30 anos, 40 anos. O normal é tu pagar mais de 5% para pagar menos juros. Mas tu pode comprar com 5% e vai dar, tu vai ver que uma casa melhor do que onde eu moro num apartamento, vai custar 1.000 ou menos que 1.000 por mês. A grande diferença é que tu precisa de um crédito bom para comprar uma casa. Melhor que bom, tu precisa de um crédito ótimo. O sistema de crédito daqui, tu tem que construir o crédito aos pouquinhos. Eu tenho que morar de aluguel para o meu crédito ir subindo. Ele continua subindo aos pouquinhos, porque eu estou pagando meu carro sempre em dia, porque eu pago todas as minhas contas em dia, porque eu pago meu aluguel em dia. Então, no futuro, eu vou ter a chance de comprar a minha casa pagando praticamente o mesmo preço de aluguel. Vocês viram o preço aí que eu coloquei? Um aluguel gira no mesmo preço de uma prestação de uma casa de uns 30, 40 anos pagando a casa. Talvez um pouquinho mais? Talvez. Talvez menos? Talvez. Vai girar no mesmo preço. Como eu disse, a minha mãe tinha uma casa de 500 mil, 400, 500 mil dólares por 1.700 por mês. No final dos 40 anos ia dar 800 e tantos mil dólares pela casa, pagando 1.700 sem entrada. Mas 1.700, se eu fosse alugar uma casa que nem a da minha mãe, eu ia pagar 1.700 por mês. Finalizando, classe média aqui, tu vai comprar a tua casa facilmente. Tu só precisa manter as tuas contas sempre em dia para aumentar teu sistema de crédito. A partir do momento que tu tem um sistema de crédito bom, que tu tem uma renda que não... Tipo, a minha mãe ganhava uns 4 mil e tanto por mês, pode pegar uma casa de 1.700. Tu vai poder comprar uma casa de 1.700
A minha mãe comprou de 1.700 porque ela ganhava 4.000 por mês. Então, a prestação da tua casa para tu comprar não pode passar de umas 2 semanas, assim, mais ou menos, da tua renda. Se tu ganha um pouco menos por mês, tua prestação da casa vai ter que ser um pouquinho menos por mês. Mas o que eu estou querendo te dizer, um professor aqui é classe média, ganha na casa de 4.000 por mês. Um professor aqui que é classe média ganha na casa de 4.000 por mês. E quando eu estou falando professor, eu estou dizendo professor vinculado ao Estado, professor bonitinho que nem professor no Brasil. Não vai vir um monte de professor aqui nos comentários dizer porque não sei quem é professor aí da prefeitura tal e ganha menos. Pode ganhar menos. Eu estou citando o professor do Estado da Virgínia. Aqui em New Jersey, os professores ganham na casa da mesma coisa. Sei porque também tem uma amiga da minha irmã que é professora. Então, gira nessa casa. Na casa dos 48 mil ao ano aos 54 mil ao ano. Esse é o salário do professor do Estado da Virgínia, de New Jersey e na maioria dos estados. Porque é o salário classe média, cara. Classe média tu vai ganhar isso. E vai viver muito bem. Calcula aí, faz as contas. Eu vivo tranquilo com o salário de pobre. Salário dos 300, 400, 500 por semana. 500 quando eu dou sorte de vender muito. Então, curte o canal, comenta no canal, divulga o canal, favorita o canal, se inscreve no canal, vê o canal, faz o canal, não muda o canal. Volto depois.